Olá! Sejam bem-vindos, me chamo Luísa. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Meus pais haviam alugado uma casa de campo isolada, cercada por uma floresta densa e silenciosa, às margens de um lago escuro e imóvel. A casa era antiga, tão antiga que parecia carregar o peso do tempo em cada parede desgastada, em cada tábua do assoalho que rangia como se estivesse sussurrando segredos esquecidos. O ar ali dentro era pesado, impregnado de poeira e algo mais, e algo que eu não conseguia definir. E então, havia a janela. Um enorme painel de vidro, do chão ao teto, dominava a sala de estar, dando vista direta para o lago. Durante o dia, a água refletia o sol em cintilações douradas. Mas à noite, transformava-se em um abismo negro e insondável. Um tipo de escuridão que não parecia apenas a ausência de luz, mas sim a ausência de tudo. Como se o mundo terminasse na margem e, além dela, houvesse apenas um nada absoluto. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, deitada no sofá, observando a escuridão do lado de fora. Não sei por quanto tempo permaneci ali, mas lembro da sensação opressiva que parecia se infiltrar pela janela, como se a noite estivesse tentando se derramar para dentro. Nenhuma luz quebrava aquela escuridão e não havia postes, nem reflexos, nem o brilho distante de alguma cidade. Apenas o silêncio da casa e o ocasional estalo da madeira velha se acomodando. Então, aconteceu. Um peso esmagador tomou conta do meu peito. Minha respiração tornou-se curta e entrecortada. Tentei mover os braços, virar a cabeça, qualquer coisa, mas meu corpo se recusou a obedecer. O medo se espalhou rápido, gelado, enquanto minha mente lutava para entender o que estava acontecendo. O ar ao meu redor parecia vibrar, carregado de uma energia densa, quase elétrica, como se algo invisível estivesse ali, pairando sobre mim. E foi então que eu os vi. 2 olhos. Eles flutuavam na escuridão do lado de fora, fixos em mim. No início, achei que fosse um truque da minha mente exausta, talvez um reflexo. Mas não havia luz suficiente para refletir nada. Não havia nada além daqueles 2 orbes brancos e brilhantes, encarando-me do vazio. Eles não eram humanos. Não pertenciam a nenhum animal que eu conhecesse. Eram algo mais. E eles não estavam apenas me olhando. Eles estavam me enxergando por dentro. Quanto mais eu os fitava, mais sentia que estavam me desmontando, desenterrando cada medo, cada pensamento escondido, cada fragmento de mim que eu nunca quis expor. Meu peito apertou, minha pele formigou com um calor febril. Tentei gritar, me mexer, fugir daquela presença sufocante, mas estava presa. Então, contra todo instinto, fechei os olhos. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Um vácuo. Eu me obriguei a não olhar de novo. Eu sabia que, se o fizesse, ele ainda estaria lá. Mas então, a escada rangeu. Algo estava dentro da casa. Meu coração disparou. O medo explodiu no meu peito como um trovão surdo. Eu não conseguia virar a cabeça, não conseguia correr. Forcei meus olhos a se abrirem. Ele não estava mais na janela. Ele estava no topo da escada. Uma silhueta escura, mais negra que as próprias sombras, imóvel, observando-me. Ele não se misturava à escuridão, ele era a escuridão. E aqueles olhos, naqueles mesmos olhos brancos e vazios nunca se desviaram dos meus. Ele não caminhou. Ele não rastejou. Ele simplesmente estava lá. O peso sobre meu peito aumentou, minha visão começou a embaçar. Achei que estava morrendo. Então, pisquei. E ele havia desaparecido. A pressão sumiu. O ar voltou aos meus pulmões em um suspiro cortante. Eu me levantei e corri, tropeçando escada acima até o quarto dos meus pais, onde permaneci imóvel até o amanhecer. Mas aquilo não tinha acabado. Era só o começo. Os anos passaram. Eu tentei esquecer. Convenci-me de que fora apenas um pesadelo, uma manifestação da minha mente jovem e impressionável. Mas sempre no final do verão, ele voltava.
Em qualquer lugar, em qualquer cidade. Sempre do mesmo jeito. Um quarto escuro. A pressão sufocante. Os olhos. Ele nunca se movia. Nunca falava. Apenas observava. Aos 20 anos, parei de buscar respostas. Li sobre paralisia do sono, sobre sombras noturnas, sobre entidades que se alimentam do medo. Mas nenhuma explicação me trazia conforto. Pelo contrário. Cada história que eu encontrava era um reflexo do que eu já sabia. Ele era real. A única coisa que me fazia sentir segura era minha cachorra. Uma Doberman forte e leal, que nunca me deixava sozinha. Mas, um dia, ela ouviu também. Ela rosnou para o vazio, ficou imóvel ao meu lado, protegendo-me enquanto eu não podia me mexer. 2 semanas depois, sem explicação, ela morreu. O veterinário não soube dizer por quê. Mas eu sabia. Ele sabia que ela me protegia. E ele queria que eu estivesse sozinha. Agora, aos 26 anos, moro sozinha. Achei que, talvez, ele tivesse me esquecido. Mas na primeira noite, quando acordei sob aquela sensação sufocante, soube que estava errada. Dessa vez, quando abri os olhos, ele não estava na janela. Não estava na escada. Ele estava no teto. Acima de mim. Inclinado, observando. E esperando. E pela primeira vez, eu senti. Não apenas sua presença. Seu toque. Dedos frios, ossudos, arrastando-se pelas minhas costelas, pressionando-me para baixo, tentando me puxar para dentro da escuridão. Ele não quer mais apenas observar. Ele quer mais. Agora, eu o sinto o tempo todo. Mesmo quando estou acordada. Mesmo quando as luzes estão acesas. Ele está sempre lá. Esperando. E todas as noites, quando fecho os olhos, me pergunto: dessa vez, eu vou acordar?